Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um dia de estudo com Deus. E hoje é o nosso último vídeo do ano de 2025. O ano passou voando, foi um ano de muito aprendizado. Estou feliz de você estar aqui comigo. E hoje nós encerramos essa temporada de vídeos aqui no canal. Eu que me chamo Kelly Picalho. É que meu nome é Jane Kelly, por isso que tem vezes que eu confundo aqui, galera. Meu nome é Kelly Picalho. Sou mãe, casada, tenho 2 filhos, moro no Pará, mas sou mato-grossense. Estou aqui para partilhar da palavra de Deus com você mais um dia nesses últimos dias de 2025. Amém? E hoje nós encerramos aqui a temporada de vídeos e eu estou muito feliz com isso. E hoje nós vamos continuar aqui na nossa leitura em Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. Amém? E eu te convido agora a abrir a sua Bíblia para que a gente possa juntos ler a palavra de Deus mais um dia. E também eu te convido a fechar os teus olhos e a convidar o nosso amado professor que nos ajudou esse ano todo, em todo tempo, em todo dia, aquele que é o nosso amado e precioso Consolador Espírito Santo, a nos ajudar agora mais uma vez. Então te convido a fechar os teus olhos, vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Louvo ao Senhor por este ano que está se findando. Obrigado porque o Senhor é bom. E neste momento eu quero colocar a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo agora na sua presença. Te agradecemos por todas as coisas, te peço perdão pelos nossos pecados. Eu peço, Senhor, abra nossa mente, nosso coração de forma, Senhor, que a gente possa compreender a Tua Palavra. Ensina-nos, exorta-nos, consola-nos, trabalha nas nossas vidas através da Sua Palavra. Que ela possa ser revelada de forma sobrenatural a nós, que possamos ler além das letras, que possamos ver, ó Pai, de forma espiritual ela. Amiga e amada, Espírito Santo, professor, nos ensina todas as coisas neste momento. Nos faça entender, compreender e ter revelações plenas da Sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E bora para a nossa leitura de hoje. Capítulo 17, versículo 14 em diante. Versículo 14 em diante, que diz assim: E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E aqui um homem desesperado chega até Jesus e pede misericórdia para salvar o seu filho. Quando ele fala aqui lunático, em outras versões está epilético. Amém? E aqui, o que nós vemos? Que o diabo ele se escondia por trás ali, atrás de uma desordem natural, uma doença ali. Amém? Que parecia ser uma doença, pelo menos. Ele fazia isso para que ele não fosse expulso, para que ele não fosse identificado e percebesse que, na verdade, aquilo não era natural, aquilo era espiritual. Então, ele se escondia por trás de uma falsa doença para que ele pudesse permanecer ali, alojado ali naquele lugar, aprisionando aquele menino e destruindo a sua vida. Amém? Versículo 16. E eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Aqui, o que nós percebemos? Nós percebemos que faltou um discernimento ali dos discípulos, eles não compreenderam que aquilo era de certa maneira espiritual. E também nós percebemos aqui que todos nós precisamos de orientação e do governo do Espírito Santo em tudo aquilo que nós vamos fazer. Aqui eles pediram ajuda para Jesus, mas nós hoje temos o Espírito Santo e nós precisamos da ajuda dele em tudo aquilo que nós vamos realizar em nome de Deus. E até muitas vezes na nossa vida diária. Por quê? Porque muitas vezes nos falta discernimento e é só através do Espírito Santo que nós vamos compreender o que está acontecendo naquele lugar. Então, muitas vezes nós passamos a realizar as coisas que não é de Deus e até mesmo as de Deus de forma mecânica.
E ali nós deixamos de ter a orientação, o governo, a ajuda, a dependência do Espírito Santo. E isso passa a ser algo vazio. Principalmente aqueles que estão ali no meio do ministério, eles precisam da cooperação do Espírito Santo de Deus, da orientação, porque senão aquilo que ele está fazendo se torna simplesmente mecânico. E não tem sentido, aquilo perde o sentido. E pela misericórdia de Deus, Deus realiza ainda milagres através da vida dessa pessoa, mas ainda assim nós sabemos que esses são aqueles que vão chegar naquele dia e que Jesus vai falar: aparte-se de mim, vós que praticais iniquidades. Eles vão falar: mas expulsamos demônio em teu nome. Realizamos milagre, então Jesus vai falar: eu não vos conheço. Por quê? Porque a sua vida cotidiana, diária ali no ministério, era mecânica. Deixou de ter a presença de Deus, deixou de ter a dependência do Espírito Santo e passou a ser algo humano. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e sempre compreender e ter a humildade que precisamos da ajuda do Senhor em tudo que vamos realizar, principalmente no ministério. Amém? Versículo 20. E Jesus disse-lhes: por causa de vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. A semente de mostarda era pequenininha, mas quando ela cresce, é uma grande, enorme árvore. Então ela se torna, ela é uma improvável. Ela é aquela que você não espera que vai ocasionar tudo aquilo. Ela é tão pequenininha, mas ela ocasiona tantas coisas na sua vida, a pequena fé. E é isso que nós precisamos ter, uma fé pequenininha, mas que resulta em grandes milagres na nossa vida e através da nossa vida. Versículo 21. Mas essa espécie não se expulsa senão por oração e pelo jejum. Então não existe ministério com mais necessidade de jejum e oração que o de libertação, mas todos os outros precisam, é claro. Mas esse muito mais ainda, você precisa estar muito mais em comunhão com o Senhor. Amém? Versículo 22. Enquanto permaneciam eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que recebiam tributos, e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? Simão, de quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro disse-lhe: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma primeiro o peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca encontrarás uma estáter, toma-o e dai-o por mim e por ti. Aqui nós compreendemos duas coisas. Primeiro, que Pedro tinha mais de 20 anos, porque naquele tempo só pagava-se o tributo acima dos 20 anos, então Pedro ele era mais velho que todos os outros discípulos. E segundo, que aqui ficou um pouco confuso na cabeça de Simão, por isso Jesus veio esclarecer. Por quê? Porque ele pensando: como que o Filho de Deus vai pagar tributo? E aqui o Senhor está o quê? Nos dizendo que até mesmo nós, que somos filhos de Deus, como Cristo é, temos que pagar o tributo, temos que ser honestos diante da lei dos homens, para que, como ele disse aqui, não seja escandalizado, não venhamos ofendê-los, porque nós precisamos ter esse cuidado para viver dignamente diante de Deus, mas também diante dos homens. Amém? Capítulo 18, que tem como título o maior no reino. Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E aqui estava acontecendo algo que já acontece nos nossos dias também. Ali já existia algo dentro ali dos 12, ali dos discípulos, algo que acontece dentro da nossa igreja, que é o ciúme, a inveja e a competição no ministério. Algo terrível e que é uma realidade no meio da igreja. E o Senhor, identificando esta causa aqui, ele já responde no versículo 2. E Jesus, chamando uma criancinha, colocou no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha
Esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, recebe a mim. Então Jesus aqui responde a pergunta deles de quem era maior ali no reino dos céus. Primeiro ele diz que eles precisavam se converter e não ter atitudes de não crentes, porque é os não crentes que competem, têm inveja e ciúmes. Aqueles que são crentes, eles precisam se colocar no seu lugar e ter um espírito de humildade na sua vida, ter o espírito da humildade reinando em sua vida. Segundo, ele disse aqui que nós precisamos ser como crianças que são humildes. As crianças não têm essa competição, pelo menos não era para ter, né? Hoje em dia, crianças de 7 anos já estão competindo. Mas, na verdadeira inocência da criança, nós sabemos que não existe essa competição, elas são humildes. E é assim que nós devemos ser. Amém? Continuando aqui no versículo 6, que diz assim: mas quem ofender um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do mundo por quem vem a ofensa. Jesus estava deixando claro ali que ele reconhecia que infelizmente as ofensas, elas eram inevitáveis. É inevitável ter ofensas, essas condições de escândalos, essas barbaridades vão acontecer no mundo e até mesmo dentro da igreja. Infelizmente, porque nós somos homens falhos e pecadores. Amém? Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, ou tendo duas mãos ou dois pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te ofender, arranque-o e lance-o para longe de ti. Melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. Então, aquilo que ofende alguém, aquilo que escandaliza, aquilo que de alguma maneira você sabe que desagrada a Deus, é melhor você renunciar àquilo, arrancar aquilo da sua vida, mesmo que aquilo te doa muito, do que você todinho ser lançado no fogo, no lar do fogo do inferno ali. Você tem que se lembrar que antes você renunciar uma parte da sua vida por amor a Cristo, do que você ser lançado no lar do fogo do inferno ali. Amém? Versículo 10. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando os 99 em busca do que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais que aquela ovelha, do que pelas 99 que não se desgarraram. Versículo 14. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que estás nos céus, que pereça nenhum desses pequeninos. Então, aqui, Jesus está nos dizendo que a vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos. Jesus, ele quer salvar a todos, sem exceção. Amém? Versículo 15. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. E se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, cada palavra seja confirmada. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja, mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Aqui Jesus está dando aos discípulos o passo a passo de como proceder diante ali de uma situação ali, de problemas interpessoais, ali, problemas entre as pessoas de relacionamento. E até mesmo ali com um pecado evidente ou até mesmo de uma excomunhão da igreja. Jesus está dizendo como se deve proceder, ele está orientando ali os seus discípulos neste momento. Amém? Versículo 18. Na verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, a igreja foi dado esse poder coletivo, de quando nós oramos aqui, nós ligamos tudo que está na terra ligado no céu. Então, nos foi dado esse poder. Amém? Versículo 19. Ainda eu vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu.
Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou em nome deles, no meio deles. Então, quando nós ali estamos em concordância, pelo menos 2 pessoas na terra, ali no céu, o Senhor, ele executa. Amém? Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? E eu o perdoarei. Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 23. Portanto, o reino do céu é semelhante ao certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou na prisão até que pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse: Servo perverso, perdoei toda aquela dívida. Por que tu me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Versículo 35. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Aqui o Senhor usa uma parábola para nos explicar que ele nos perdoa muito mais do que nós um dia poderemos perdoar aqueles que nos ofendem aqui na terra. Ele é um Deus santo, nos perdoa todos os dias, em todo o tempo, pela misericórdia dele e pela cruz, por aquilo que Jesus fez na cruz. Ele nos perdoa. E nós devemos sempre nos lembrar que aquilo que ele faz para nós, o perdão que ele nos dá, é muito maior do que aquilo que poderíamos um dia oferecer a alguém na terra. Então, o crente, ele tem obrigação de perdoar e sempre que for necessário pedir perdão também, porque nós temos isso como uma ordenança do Pai, para que possamos ser perdoados e perdoar sem limite aqui na terra também. Amém? E nós encerramos por aqui este ano, encerramos por aqui esse estudo, para a glória de Deus. O ano que vem é um ano novo, um novo tempo. É um ano, meu querido, que nós sabemos que os profetas não têm falado boa coisa. Então, eu quero dizer a você, se apegue ao Senhor. Inicie o ano mais grudado em Deus ainda. Faça um propósito de estar mais presente ali, buscando a presença de Deus ainda mais no ano de 2026, porque aquele que não estiver muito firmado e firme ali na rocha, bem grudado ali na videira ali, ele vai perecer. Aquele que não estiver bem grudado na árvore, ele vai cair, porque Deus está batendo a árvore mesmo, para que aqueles que não forem deles não dê frutos, caia. Então, que possamos estar bem enraizados, frutificando no Senhor em nome de Jesus. E eu desejo a você um ano de 2026 repleto de alegria, prosperidade e bênção. Lembrando que nós que estamos no Senhor, nós prosperamos contra mesmo quando o mundo não prospera, nós prosperamos, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé no Filho de Deus que tem nas mãos todas as coisas. Então confie no Senhor nesse ano que vem, coloque a sua vida diante de Deus, se apegue ao Senhor ainda mais e viva intensamente sua vida com Deus, lembrando que Jesus está voltando. Busque o azeite para que você tenha ali na sua lamparina todos os dias, para que quando o Senhor voltar, não nos pegue desprevenidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida,
que Deus possa preparar um ano repleto de alegria. E eu quero te lembrar mais uma vez, nós vamos encerrar aqui essa temporada e vamos ter um tempo de descanso aí. Só voltamos dia 20 por aí, mais ou menos, de janeiro, com o primeiro vídeo dessa nova temporada, esse novo tempo. Cria uma expectativa que vai ser muito bacana esses vídeos. Eu creio que vai ser algo novo do Senhor e que você possa criar expectativa e estar aqui quando a gente postar, porque por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho, para que quando a gente postar, o próprio YouTube te avise para que você possa ser o primeiro a assistir aí nossa nova temporada do ano de 2026 aqui no canal. Amém? Curte, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e lembrando que nós estamos aí com esse trabalho das orações da madrugada. Nós teremos uns dias também de descanso aí por causa dessas festaiadas, Natal, Ano Novo, perdão. Na verdade já passou tudo isso, não é verdade? Mas ainda assim, nós teremos um dia de descanso aí, mas nós voltamos em janeiro. Se você tiver interesse aí, né, de estar aí conosco nas madrugadas, fique atento, porque nós vamos estar postando aí também, quando a gente postar, que você possa aí estar nas madrugadas conosco também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até o próximo ano, até 2026, eu aguardo você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com Deus e até janeiro de 2026. E até lá, em nome de Jesus.